Bíblia diz que depois de uma crise irreparável, humanamente falando, quando a fome vem querendo roubar todas as expectativas da promessa, ele desce para o Egito. Veja que a crise foi tão grande que ele não só expôs a chamada, a ponto de expor a própria mulher. Porque depois de Deus é a família. Depois vem a chamada. Veja que além da chamada, a própria mulher foi posta em jogo, a ponto que para salvar a própria vida, ou com medo, ele a expõe, dizendo-lhes do Egito que ela era sua irmã e não sua esposa. E pela intervenção de Deus, não houve o pior. A ponto de quando a Bíblia diz que ele sai do Egito, ele sai não como entrou, mas ele já sai com posses. Tanto ele como Sarai. E é aqui nesta saída do Egito, para continuar o projeto, que um personagem entra na história. E entra de forma pejorativa. A Bíblia diz que por gratidão, pela intervenção de Deus, o rei do Egito não faz uma desgraça e não toma Sarai como sua esposa. E como gratidão de Deus, o rei do Egito dá a Sarai uma escrava, chamada Agar. E se nós observarmos o contexto, sobretudo da época, havia 3 classes de escrava. E nessas 3 classes era separada. Então a Bíblia fala que a escrava que era dada ao patrão, ou ele comprava, estava na classe de ama. Quando ela agora era dada a dona, a patroa, a mulher do patrão, ou a mulher, como não era comprada, era um presente, e mesmo que fosse comprada, mas fosse dada à mulher, ela entrava na classe de cifar, que não tinha nada a ver com o patrão, ela servia 24 horas a patroa. Então veja que a partir daqui, ela entra como escrava de Sarai, está escrito. Ela não era serva, como a Bíblia diz que Abraão tinha servas e servos. Ela não estava na classe de servas de Abraão, mas na classe de Cifar, serva de Sarai. Então o capítulo 14, quando ele sai do Egito, ele sai movido ainda, além da chamada ser renovada, com uma perspectiva de riqueza, e já era real. E como Ló estava incluído no contexto, juridicamente falando, paternal, como a guarda, o cuidado era de Abraão, ele sai junto, e ambos vão crescendo, porque o que era de Abraão era de Ló. Então a Bíblia diz que tanto Abraão como Ló engrandeceu. E é aí que vem a primeira deficiência emocional, a primeira crise de uma forma paterna. A Bíblia diz que Ló vai abrir mão de Abraão e se separam. Veja que aqui a crise é tão grande que a única porta de escape que ele tinha até aqui, paternalmente falando, era Ló. E Ló vai embora. E não foi no primeiro ano. Isso já tinham passado no mínimo 6 a 7 anos. Esses dias eu passei no deserto. E os meus olhos viram de onde houve a decisão. A parte que Ló escolheu. O vale, a campina. Onde a probabilidade de dar certo era 100%, porque tinha água, era verde, a única parte. E além dessa, só desertos e montanha, mas deserto que os nossos olhos não vendo, a gente não consegue imaginar.
E veja que ele diz para Ló: isso é amor de pai. Escolhe aonde tu queres ir. Porque a promessa era dele, ele poderia escolher o melhor. Mas por amor, ele diz: escolhe. Se tu escolher para cá, eu vou para cá. E a Bíblia diz que Ló escolheu a melhor parte. E esta melhor parte foi as campinas verdejantes. E ele vai para o deserto. Não há perspectiva de vida. Aí veja que Deus vem. E Deus diz: Abraão, em nossa linguagem, gostei da sua decisão. Eu gostei do que você fez. Então olha os 4 cantos cardeais da terra, aonde os teus olhos alcançarem, eu vou dar a você. Agora não só era o deserto, mas até a parte verdejante estava no contexto de que Deus disse: eu vou dar aonde os seus olhos alcançarem. São os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Será seu. Ele acreditou. Ele acreditou tanto que a sequência do capítulo 14 mostra que não demorou muito. Ló entrou em crise por conta da guerra que veio para Sodoma, Gomorra e adjacência. E daqui a pouco a notícia chega no deserto que Ló foi levado cativo. Veja que se não houvesse uma perspectiva paternal, um cuidado paternal, qualquer um de nós dizia: bem feito, quem mandou ele se afastar de mim? Mas quem é pai sabe que por mais, quem tem esse sentimento de pai, mesmo que seja só jurídico e não biológico, mas com o sentimento de pai, você sempre assume a culpa do filho. Ele poderia dizer: ele que se vire, mas não, ele põe a vida em próprio risco. Com 318 homens, com alguns amigos, e vai enfrentar 5 reis para livrar Ló. Amor, sentimento paternal. Ele livra Ló. Agora só resta as montanhas. Ló vai para as montanhas e ele volta para casa, o deserto, em uma tenda. Então, quando termina o capítulo 14, veja que agora a crise não era crise financeira, não, era emocional, porque já haviam se passado 10 anos, e Deus não tinha dado resposta o que lhe prometeu.